Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, faça isso. Inscreva-se, acione o sininho, tá bom? Para que a cada programação aqui você esteja junto conosco, meditando na Palavra de Deus. Estamos aqui agora no quadro Momento de Reflexão e vamos estar aqui em rápidas palavras, considerando o tema Espanto e Horror. Tá bom? Para tanto vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos o Senhor na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Também pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Queremos te agradecer por mais essa reflexão, esse momento que aqui vamos estar, pelo qual, Senhor, somos carentes, dependentes de Ti, para podermos também, Senhor, estarmos atentos e considerarmos o alerta, o aviso, em que tão amorosamente o Senhor nos dá pela Tua palavra, para que nós não venhamos a ser surpreendidos pelo obscuro, não. A Tua palavra, ela é luz. A Tua palavra é que nos faz conhecer tanto o Teu amor, tanto o Teu agir com respeito no desejo do Senhor em nos abençoar, como também sobre aquilo que nos será, Senhor, de consequência ou de consequências, Pai, tanto de momentânea, de momento como eterna. Senhor, nos ajuda a compreender, a valorizar tudo isso. Faz isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém, Senhor. Eu vou estar aqui abrindo o PowerPoint. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, não. Vou estar aqui abrindo a palavra de Deus, tá? Para nós lermos o versículo bíblico concernente a este tema. E se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 23, onde a palavra de Deus nos diz, só ver aqui o negócio, tá certo. No Hades, ou seja, no inferno, em outras traduções diz, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Esse versículo bíblico em que nós lemos, ele trata, né, de a epígrafe da palavra de Deus traz como uma parábola, mas na verdade a parábola, quando o Senhor Jesus ele usava a palavra de Deus, a parábola, melhor dizendo, ele fazia uso, né, do cotidiano, de situações do cotidiano, comumente compreensível e do conhecimento daqueles que estavam ouvindo ele ali no sermão, na pregação, no ensino, para poder trazer as realidades e a importância daquilo que se dizia a respeito à vontade de Deus, às coisas espirituais. Porém, essa parábola aqui, que a epígrafe traz como parábola do rico e Lázaro, já não há, nós olhando pelo conteúdo, né?
pelo texto e contexto, é indiscutível nós entendemos que não se trata de uma parábola. Que o Senhor Jesus está trazendo à tona uma realidade que só Deus conhece, só Deus sabe, né? A questão da eternidade, a questão do que vamos encontrar a partir desta vida. E diante desse conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele trouxe àqueles ouvintes a compreensão, né, do perigo de nós darmos uma ênfase demasiada às coisas dessa vida, principalmente no que diz respeito ao ouro, à prata, à vida, no que diz respeito ao materialismo, as coisas que sabemos e compreendemos, também o Senhor compreende, que necessitamos. Porém, quanto a isso, o Senhor lhe diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e depois a sua justiça. E a sua justiça. E fazendo isso, ele garantiria as demais coisas, ele nos concederia. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. E quando nós vamos olhar o contexto do capítulo 16, ali, capítulo 15, né, ele está falando justamente disso. Para não se preocupar em granjear aquilo em que o ladrão rouba, aquilo em que o ferrugem acaba. E ele começou a falar sobre a valorização, sim, daquilo que realmente faz sentido. E traz também sentido, não só faz, mas traz sentido para nossas vidas. Agora, culminando, né, para a eternidade, que é a nossa comunhão com o Senhor e que é a vida eterna, pelo qual o Senhor Jesus se fez homem, desceu até nós, aqui se fez homem, esteve em nosso meio, era o Deus conosco, o Emanuel, e na forma de homem e servo, ele se humilhou até a cruz. E ali ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos libertos dessa corrente, desse elo, vamos dizer assim, dessa corrente, que é o materialismo. Existem outros elos desta corrente, que são vertentes que o pecado nos mantém sobre ela. Outros é sobre o prazer da carne, da imoralidade. Outros é do crime, outros são do vício. Todos esses são elos. E há um elo que, ainda que seja aos olhos do Senhor, como consideramos no início aqui dessa introdução, um elo compreensível da parte do Senhor, porque não é pecado eu desejar ter uma casa, não é pecado eu desejar ter um carro, não é pecado eu fazer uma faculdade buscando, né, ter, né, um emprego melhor, um salário melhor. Tudo isso são fatores que estão ao alcance nosso na medida que nos esforçamos para ele, e que Deus, se fizermos diante de um equilíbrio, Deus ele nos abençoa e nós conquistamos. Nós nos realizamos nessas diversas áreas, a exemplo também da questão econômica, sustentável, estável, melhor dizendo. Porém, quando essas questões ela ultrapassa o equilíbrio, passa a tomar o caminho do desequilíbrio, passamos a dar uma ênfase que ela não merece ter. E sem percebermos, fazemos dela um ídolo.
Por isso que o Senhor Jesus disse que não poderemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon representa a riqueza, representa o mundo do materialismo sob o espírito fanático, onde muito nesse afã acabam, né, sendo rompido esse elo por uma desgraça, por um acontecimento de momento, e a pessoa, ela, por não sentir mais os pés sobre o chão daquilo que ela tanto dava ênfase, ela passa até mesmo a pensar, se não realizar na sua plenitude, em tirar sua própria vida. Então, dentro desse contexto do capítulo 16 de Lucas, ali, capítulo 15 e capítulo 16, o Senhor, ele diz para isso, já trazendo lá dentro do capítulo 12, se eu não estiver equivocado, que nós vamos ver agora. Quando aqui, ó, a parábola de Lázaro e rico. E ele está tratando aqui com os fariseus. Quando nós vemos no capítulo 12, se eu não estiver equivocado, versículo 15, ele já está dentro dessa esfera, tratando dessa área. Ele diz aqui, ó. E disse ao povo, Jesus falando ao povo, não era nem o seu discípulo. Observe que o evangelho, o Senhor Jesus, ora se dirige aos seus discípulos, ora ele se dirige à multidão, ao povo, como é esse caso aqui. E ele diz: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. E ele fala aqui a parábola aqui do campo de homem rico que produziria muita abundância. E aquele homem, ele achou que tudo aquilo era o que dava sentido, e pelo um senso enganoso do seu coração, ele passou a pensar consigo mesmo: eu vou construir vários celeiros para abrigar a produção dele. E de noite ele ouviu, Deus falou com aquele homem rico e disse: hoje pedirão a tua alma, e o que darás por ela? Então, diante desse aspecto, observe que esse contexto ele vem já de muito atrás, capítulo 12, nós estamos no capítulo 16, quando aqui a partir do versículo 14, versículo 19, ele passa a tratar de rico e Lázaro. Tanto é que rico ele não coloca nem o nome, não dá nem o nome. E a Lázaro, o homem que era colocado à porta desse rico, e que se coçava, os cães lambiam as suas feridas, e por este homem estar tão vendido a esta questão que até aqui temos tratado, ele se tornou insensível até mesmo àquele que estava tão próximo dele, tão carente de um socorro, e a condição ele tinha a condição totalmente de mudar a condição de Lázaro, como também socorrê-lo, tratar daquela situação em que ele se encontrava. Mas o que a Bíblia diz é que havia um indiferentismo. Esse rico, ele vivia em torno de si mesmo, como se dentro de uma bolha, da bolha do seu orgulho, da bolha da sua impessoalidade, da bolha da sua individualidade, melhor dizendo, da bolha do seu estado de glória, segundo a consciência em que ele tinha, e preso a este elo do materialismo demasiado e fanático. Aí o Senhor Jesus, ele traz uma realidade na eternidade, segundo as escolhas que nós fazemos nesta vida, e pela demasia, pela questão demasiada que damos aquilo que a princípio não é pecado, aquilo que a princípio está até mesmo dentro do alvo de Deus para nos abençoar, porém se torna um elo em pecado quando fazemos dele um ídolo.
E diz a Bíblia que esse rico ele vivia ali, e Lázaro, à porta dele, comia das migalhas que caía da sua mesa. E no versículo 22, vai tratar da realidade de todos nós, independente, né, de quem somos, o que temos, o que podemos, dentro daquilo que o Senhor nos deu condição de fazer, e até mesmo não fazemos, como foi o caso desse rico. E diz a Bíblia que culmina aqui a vida de todo homem. Veio a morrer um mendigo e foi levado pelos anjos, olha só, ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Isso aqui fala de uma realidade odierna. Hoje, muitos poderão estar deixando essa vida. Uns numa condição precária, economicamente falando, emocionalmente falando, e pior ainda, que era o caso desse rico, espiritualmente falando. Porque esse rico, ele era rico materialmente, porém pobre espiritualmente. O que foi todo a questão de levar ele a essa realidade, a esse espanto e a este horror diante da realidade pela qual ele despertou já na eternidade. E outros são bem de vida. Pessoas que construíram, que correram atrás, se esforçaram. Porém, é exemplo deste rico. Estavam presos ao Deus Mamão. Estavam presos à vida materialista e, segundo esse elo, segundo essa prisão, já não tinham preocupação, porque podiam pagar um bom médico, nada para eles tinha qualquer dificuldade. Isso se tornou um aguilhão para ele, uma algema para ele, a ponto de se esquecer de Deus, a ponto de se esquecer que ele mesmo tinha uma alma, exemplo do rico, do capítulo 12 de Lucas, em que Deus perguntou: hoje pedirão a tua alma, mas que ele nem sabia que tinha isso. Parecia, pelo menos agia como tal. O que darás por ela? E o Salmo 49, você querendo ler depois, trata justamente também desse assunto, onde diz que não há qualquer riqueza, qualquer valor que se poderá dar em resgate por quem quer que seja pela sua própria alma. Por conta dessa impossibilidade e por conta da condição e destino que estávamos vendidos por conta do pecado, o Senhor ele proporcionou esse resgate mediante a pessoa bendita do seu Santo Filho Jesus Cristo, ao qual aqui já mencionamos, pelo qual ele é a luz dos homens. É ele o caminho, a verdade e a vida, para que não venhamos passar de uma vida de luxo, passar de uma vida vivendo sobre uma estabilidade, porém se esquecendo de Deus, e acordarmos sobre essa condição, sobre essa realidade que vai nos levar a um espanto e a um horror, que é despertarmos no inferno. E foi isso que o versículo 23 que lemos disse. No Hades, falando do rico, porque Lázaro estava no seio de Abraão, e diz aqui, ó, no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. No Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Aí já meditamos nesse canal sobre, não poucas vezes, sobre essa realidade, esse capítulo. Mas agora o Senhor me trouxe mais, nos traz mais essa reflexão. Porque o Senhor quer nos livrar. Que nós possamos sofrer qualquer horror ou espanto aqui, porque isso existe aqui, em determinadas situações em que nós ficamos estarrecidos, tanto com respeito a fazer parte desse contexto de espanto e horror, como
estar apercebido ou ouvir situações de alguém que passou por situações em que torna-se aquele relato para nós um espanto e horror. Mas aqui, esse espanto e horror, ele é de caráter irreversível e de respeito a mim e a você. Se nós negligenciarmos a voz do Espírito Santo em nossa vida. E essa questão do espanto ou erro, ele se dará como fruto de uma ingratidão. Esquecermos de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esquecermos que Deus é que nos dá o fôlego de vida e que nos concede tudo quanto temos e quanto podemos adquirir, tanto quanto podemos realizar e, na verdade, tanto como somos diante de Deus e dos homens. E se esquecendo disso, permanecemos como esse rico. Isso sofreremos esse mesmo espanto e erro, porque isso aqui o Senhor Jesus está relatando uma realidade que aconteceu. Um fato real, porém na eternidade. E ele diz aqui, esse espanto e horror se dá primeiro pela ingratidão, segundo, pelo desprezo à longanimidade de Deus. Por desprezo à longanimidade de Deus. Porque quando nós ouvimos na questão aqui do texto, esse rico fala para mandar Lázaro avisar os seus irmãos. Que ele tinha 5 irmãos, queria que ele não viesse parar naquele lugar. Porque para ele ter feito esse pedido, era que o irmão dele estavam vivendo da mesma maneira que ele vivia. Uma vida totalmente em que Deus não fazia parte dela. E por último, e isso desprezando a longanimidade de Deus pelo tempo de vida e por todas as oportunidades que Deus tentou alertá-lo, falar, porque certo é, porque ele só lembrou dos 5 irmãos. Nem o pai, nem a mãe, ele fez menção aqui que de repente deveria ser até crente na pessoa bendita do Senhor. Que no caso dele, naquela época, de Deus, né? E por último, como fruto da inevitável justiça de Deus. Espanto e horror, como fruto da inevitável justiça divina. Porque para ele, o tempo chegou. A longanimidade de Deus era sobre ele. A bênção de Deus seria sobre ele se ele o reconhecesse à luz de que tudo vinha do Senhor. O que ele, com certeza, não se lembrou disso, a ponto de ser alguém insensível, até mesmo à causa do seu próximo. E chegou o tempo. Por isso que Deus era maravilhoso, amados, porque Deus ele nos alerta, ele nos avisa. Ele deixou a palavra de Deus para que nós não venhamos de maneira alguma a cair nesta condenação. Nesta condenação de uma vida eterna, de um lugar em que não há como voltar mais atrás. E por quê? Por conta da inevitável justiça divina. Tudo que o Senhor proporciona antes de chegarmos a este lugar, Deus até mesmo, ele nos promove dentro do esteio dos seus atos providenciais, até mesmo situações difíceis para que nós possamos compreender, porém um sofrimento passageiro, um sofrimento que ainda tem condições de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, como temos testemunho pelas Escrituras, que muitos tiveram essa oportunidade, como nós mesmos sabemos disso. Estamos agora diante do Senhor, porque o Senhor nos proporcionou isso, porque isso estava ainda, e aqui estamos agora na presença do Senhor, porque nós aproveitamos.
Nós não desprezamos nem a longanimidade de Deus e somos gratos por tudo quanto o Senhor tem nos feito, a exemplo das palavras do salmista. O que darei por tudo quanto o Senhor tem feito para mim? Porém, o rico não. Este rico, ele desprezou a gratidão, desprezou a longanimidade e agora restou para ele somente esta realidade. Este espanto e horror dá como fruto da inevitável justiça divina. E para isso a palavra do Senhor nos alerta em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quando ele diz aqui, deixa eu ver se está para vocês, quando ele diz aqui, Hebreus, e aqui eu termino, capítulo 9, versículo 27. Quando ele nos diz assim, e como aos homens, já é certo, está ordenado morrerem uma só vez. Não existe uma segunda oportunidade. Não existe uma reencarnação após reencarnação. Não existe. Uma só vez, vindo depois o juízo. Então que eu e você possamos, diante desta breve meditação, decidirmos, considerarmos, se for o caso de você, que é meu ouvinte aqui da palavra de Deus, que você venha se arrepender dos seus pecados, se voltar para os pés da cruz, se voltar para o Senhor Jesus, com o coração quebrantado e contrito, e pedir perdão dos seus pecados. O Senhor, ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever o teu nome no livro da vida. E no momento oportuno desta ocasião, se for este o caso, porque a promessa que temos é que o Senhor há de vir nos buscar, ressuscitarão primeiro os mortos, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram, que já estão na sepultura e que morreram em Cristo Jesus, a encontrar com o Senhor nos ares. Porém, se isso não acontecer, se esse dia chegar, seu nome estando escrito no livro da vida, a Bíblia diz que haverá um tratamento diferenciado. Diz a Bíblia aqui que nós lemos, que Lázaro, ao morrer, um séquito de anjo, uma comitiva angelical, o levou para o seio de Abraão, que hoje entendemos pela palavra de Deus que é o terceiro céu. A antessala de uma comunhão eterna, de um estado eterno com o Senhor. Como disse o versículo de Tessalonicenses, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrar com o Senhor nos ares, e segundo a sua promessa, estar com ele todos os dias, por toda, melhor dizendo, uma eternidade. Pense nisso, considere isso. Não brinque com o acaso, nem o acaso não brinque com o tempo. Porque para Lázaro e para esse rico, chegou o momento, chegou o dia, diz lá o dia, e chegou o dia. Vou abrir aqui antes de encerrar. E diz aqui, Lucas 16 que nós lemos. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, amados. Se pudéssemos nos ater a ela. E veio o mendigo, e veio a morrer o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então esse momento, ele vai chegar. E nós precisamos estar em Cristo Jesus, abrigados sobre esta sombra, sobre este abrigo. Pense nisso, faça isso
e ande pela fé, na confiança que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Morreremos, se assim chegar esse dia antes da promessa, morreremos porque diz que está ordenado. Iremos a juízo? Já para nós não. Porque ainda que nós venhamos a ir a juízo, nenhuma condenação haverá. Porque o sangue do Senhor Jesus nos garante essa absolvição. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Antes, vamos estar aqui orando, tá bom? Estava já querendo, quase esquecendo, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento em que aqui estivemos. E já diante dele, Pai, pedir que o Senhor venha suplicar, Pai. Melhor dizendo, que o Senhor venha, Pai, salvar muitas vidas. E que não só esta mensagem, mas tantas outras, não só também nesse canal, mas em todos os meios de comunicação e até mesmo, Pai, no nosso dia a dia, pelo trabalho evangelístico, comissão de visita, Senhor, e pelos cultos, ó Pai. O Senhor venha salvar muitas vidas, meu Deus. Libertando o Senhor deste engano, aqueles, Pai, que estão presos à sua condição social, aqueles que estão presos, ó Pai, ao materialismo, e fizeram, Senhor, do seu status um Deus, Senhor, um monumento, e tem se esquecido do Senhor, Senhor, e tem agido com indiferença, Pai, no que diz respeito àqueles que carecem de um socorro ao seu redor, tão próximo de si, mas não tem, Senhor, se apercebido ou se tornaram, Senhor, egoístas em si mesmo, Pai. Pensando unicamente em si mesmo. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós e de cada um daqueles que se encontram vendidos, Senhor, a este elo desta corrente chamada pecado, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Quebra, Senhor, este laço do passarinheiro. Liberta, Senhor, estas vidas. E a conta nós, Pai, possamos considerar. E jamais, Senhor, caímos e sofremos a realidade, Senhor, deste espanto e deste horror. Que seja a nossa confiança, que seja a nossa vida, ó Pai, Senhor, o nosso caminhar sobre a confiança, sobre a certeza de que esse momento será para nós, Pai, momento de bênção e não de maldição. Momento de comunhão plena e não momento de desprezo eterno. Faz isso, Senhor, em nossas vidas e tem misericórdia de nós, Pai. É que nós oramos, te pedimos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.